Eu me lembro muito até a expressão mãe, calma, é congênito, tudo formado, porém ele não vai ouvir, não adianta nós colocarmos um aparelho, não adianta a cirurgia. A gente só ouve contar milagres, né? E acredita que acontecem, mas é diferente quando você vivencia. Bom, eu era muito novo, né? Então eu não tinha muita noção do que estava acontecendo. E pelo que eu me lembre, a minha mãe começou a perceber uma certa desatenção mais acentuada, acima do normal, uma certa indisciplina na escola. E começaram os testes, e eu comecei fazendo os testes com ele. Realmente, eu preciso levar meu filho ao médico porque ele não ouve. Eu lembro depois da minha mãe e eu sentados em frente à mesa no consultório dele, e ele dando a notícia: olha, mãe, ele falava com a minha mãe, né? O seu filho não escuta do ouvido esquerdo. Não há nada que possa ser feito para que ele volte a escutar. Ele tem toda a formação, todos os órgãos, enfim, é tudo formado, mas não funciona. O fato é que a minha madrinha, que é minha tia, ela também tem o mesmo problema que eu tinha. Então, quando eu descobri a minha deficiência, não foi dada muita importância, porque era uma coisa recorrente na família. Eu não sei dizer quem, mas falava-se que tinha alguns tios que também tinham a mesma deficiência. Poxa, o Bruno não dá muita bola pra gente, meio antipático, meio quieto, não conversa. Que às vezes chamavam ele e ele... Daí assim, às vezes a gente dava uma cutucada, né? Porque não é legal ficar falando também, ai, meu irmão não escuta, né? Ele não era uma criança muito sociável, ele não tinha assim tantos amigos. Porque era indisciplinado, porque era desatento. E Bruno, a gente colocava ele sentado, né, do lado da parede, porque o outro ouvido que ele ouvia, para conseguir assistir às aulas. Uma tarde fui caminhar para rezar o terço e o Bruno foi comigo. Bruno, você quer fazer um convívio? Vai ter um convívio agora e eu sei que tem vaga. Me explicou: olha, Bruno, é um pessoal do Opus Dei que vai viajar e vão passar o carnaval e você vai gostar muito, tem palestras e o ambiente é muito agradável. Você não topa aí? Falei, topo. Então saímos de aqui e nós fomos para Governador Celso Ramos, Santa Catarina, num convívio, numa casa muito boa na praia. E eu voltei com essa impressão, né? Voltei com um gosto assim de quero mais. Quando ele retornou para sua casa em Ponta Grossa, ele foi ao site da obra. E nesse site chamou a atenção que existiam algumas causas de canonização em andamento. Cheguei na história do Isidoro. E aí que foi eu não consigo explicar. Me deu um clique, porque foi a primeira vez que eu me deparei com uma pessoa. Falei, poxa, mas ele é um engenheiro da Argentina, aqui do lado, né? E eu pensei assim, esse cara é um cara que nem eu. E daí, no site, a oraçãozinha. Eu falei, pois olha, é para esse cara aqui que eu vou rezar. Comecei a fazer a oração de Isidoro, todos os dias. Fazia um pouco mais de um mês que eu estava com a estampinha de Isidoro e fui me deitar normalmente. Dormi, bem, ótimo. Quarta-feira, 4 de abril de 2007, 7h10 da manhã. É muito difícil a gente conseguir expressar em palavras uma coisa que é muito comum para todo mundo. Foi o dia que eu ouvi o despertador tocar, né? E a sensação é indescritível. Mas ele tem certeza que nessa noite ele estava dormindo do lado errado e ele ouviu o despertador. Esse é um detalhe. Aí ele foi contar para a mãe, ele me contando, foi contar para a Fátima e disse, mãe, faça o teste, fale comigo desse lado. E ele ouviu. E ele tocou como ele sempre tocou, todos os dias, o mesmo despertador, tocando no mesmo horário, mas a sensação era outra. Eu acordei
num primeiro momento, calma, o que está acontecendo? E eu lembro bem que eu virava assim a cabeça, porque eu sentia o som. Mãe, né? Aquela coisa do dia a dia. Mãe, aconteceu alguma coisa, eu estou ouvindo. Filho, por favor, né? Brincadeira tem hora, enfim, a gente passa a não acreditar. Tampa o ouvido. Ela falava baixinho. Daí eu lembro que ela foi no meu ouvido esquerdo e sussurrou assim, eu te amo. E eu escutei. Falei, não pode. Ele nasceu assim, não vai ter mudado. E eu sei, eu tenho convicção, certeza. Foi Isidoro. Foi por intercessão de Isidoro. O que chama a atenção no quadro do Bruno é que a orelha doente, atualmente ela apresenta limiares auditivos melhores do que a orelha que ele escutava na infância. E depois, assim, da cura, não, meu Deus, parecia um papagaio falante, assim, sabe? Saía no elevador, conversava com as pessoas e... O que marca bastante é o fone de ouvido. Esse som estéreo, porque hoje eu posso colocar e ouvir esse som perfeitamente. A mensagem que eu consigo extrair é que Deus diz, você pode ser santo. Se eu efetivamente buscar nas pequenas ações do meu dia a dia, aqui em Ponta Grossa, na minha cidade, onde quer que eu esteja, eu posso ser santo. É uma coisa pequena, que passa sem ser notada. Audição, então é uma audição estéril. E eu acho que é aí que é a beleza, sabe? Uma pessoa normal, uma coisa corriqueira para a maioria das pessoas. E Isidoro é o cara da Argentina que é engenheiro. É o cara que foi pela normalidade da história dele.